yeah. Oh, sweet love of my eye. E é com essa cantoria maravilhosa do Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, do álbum Appetite for Destruction, que eu começo o episódio 13 do Papo Cueca hoje, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Bora lá, galera, começando mais esse episódio sensacional. Eu ainda não sei se será o último do ano, acho que eu vou fazer um episódiozinho extra aí, um pouco antes da virada do ano, mas vamos ver. Mas o importante é que 2026 começará com muita novidade legal. Dê uns hiatos aí, é normal, gente, dá aquela é o que eu digo que é a entre-safra entre álbuns de banda de rock, sabe? Lançou aquele puta CD, aquele puta álbum, vem um segundo estourando e depois fica um hiatozinho pra dar aquele descanso pra cabeça e montar as músicas de novo, né? E esse mês pra mim foi um mês muito significativo também, né? Agora, dia 8 de dezembro, exatos 44 anos da morte do John Lennon, né? E uma pena que, não que eu tenha nascido na década errada, na época errada, mas a década de 50 e a década de 60 devem ter sido décadas muito loucas, né? Ao mesmo tempo que foi uma década de descobertas para a juventude, um início de descobertas para a juventude, né? Porque logo na sequência veio a década de 60 e 70 com os movimentos hips, né? Woodstock. Para quem gosta de história, né? Essa molecada nova de hoje não deve nem saber o que é isso. Mas eram nossas raves de rock de antigamente. E é isso, começando aqui mais um Papo Cueca. Eu vou ser sincero com vocês que eu acho que vale muito a pena eu passar uma retrospectiva. Acho que foi um ano bastante desafiador, né? E botar um pouco o bumbum na janela para falar um pouco de mim, um pouco de como é isso, para que vocês tenham também uma autoconversa com vocês. Eu acho que esse episódio, você que vai estar assistindo aí, também possa sentar com você, meu amigo, e fazer uma autorreflexão de como foi o ano. Esse ano de 2025 foi um ano que eu tive que literalmente botar um pouco o pé no freio para poder analisar, estudar, colocar aos poucos na prática. Eu vim de um 2024 turbulento, doído, crucificado, e ao mesmo tempo eu entrei num hiperfoco que me fez muito mal, né? Porque o hiperfoco como energia demandada na força do ódio, ali na insatisfação, ela não é muito positiva, né? Mas enfim, eu acho que tudo foi como colocar uma carne marinando na geladeira para pegar gosto. Eu acho que 2024 foi um ano onde eu trouxe muitos conceitos, muita coisa que me deixou com a cabeça arregaçada também, mais do que já estava, diante de todos os ocorridos aí que houveram no ano. Mas que 2025 foi um ano onde começou com um maremoto. Esse maremoto se transformou numa neblina de tristeza profunda e realmente foi um começo de ano de uma tristeza muito profunda, mas que aos poucos eu fui colocando a peneira ali das emoções, começando a entender. E eu acho que a questão principal de tudo isso desse ano também foi sacar que não dava mais para continuar querendo mudanças. E parece clichê muito que a gente fala isso, né? De querer mudança sem fazer nada diferente. E aí veio um insight gigantesco, né, de uma aula de filosofia que eu estava assistindo, que é um curso, um mini curso, né, de 10 ali, aulas sobre nível de consciência. E ali veio a viradinha de chave, que foi a expressão de... Eu já tinha ouvido isso de uma outra forma, né? De não controlar a mente, mas sim disciplinar a mente de modo saudável.
Nesse quesito, eu deixei de tomar algumas decisões baseados no meu calor de momento. Eu acho que nessa fase eu consegui muito botar as coisas em perspectivas diferentes, em estratégias diferentes. Algumas pessoas foram limpas ainda do caminho, porque é normal isso, né? Toda mudança sua ou de alguém, você também pode ter sido limpo da vida de alguém e tá tudo bem. Mas serviu para realmente, de novo, voltar a ver o mundo com grande perspectiva, né? E aí as questões começaram. É desafiador, né? Porque quando você realmente deixa fluir a vida e sentir que a consciência existe, né? Porque a consciência é uma coisa que você não vê, é uma coisa que você não acessa, você sabe que ela está ali, trabalhando por você do jeito que você permite. E homem é difícil entender isso, né? Porque a gente é muito racional. E quando a gente é muito racional, a gente até consegue alcançar certos patamares, né? Mas tem hora que a gente chega num platô que a nossa vida fica tão frustrada, tão frustrante, tão banal, que a gente despiroca para lados que talvez não sejam os melhores. Ou a gente fica na outra ponta da corda, paralisado, reclamando da situação do mundo, reclamando de tudo, que tudo tem um motivo ali para a gente não deixar a gente sair do lugar. Mas eu acho que diante de mensagens, né, da minha questão de espiritualidade, de andar, do meu ponto de ser uma pessoa de espiritualidade, não de religião, que eu sabia que era um ano chave para mim, de ou muda, não haveria uma opção. E realmente foi preciso ter esse combustívelzinho de medo, né? Um medo, dessa vez eu falo que é um medo bem sadio, né? De estar sentindo para que realmente as coisas acontecessem e ressignificar verdadeiramente esse medo em produção, em ação real. Foi onde eu comecei a criar meus rituais noturnos de sentar, de me colocar no momento presente ali, a olhar e sentir e ouvir a respiração, ouvir o batimento cardíaco, me colocar no momento presente, olhar as dificuldades da condição de vida ao redor, no trabalho, na vida, e entender que aquilo não é meu, eu não posso contornar, eu não posso, não estar sob meu controle. E realmente, tudo que eram conceitos que vieram pelos últimos 3, 4 anos, viraram uma prática muito leve mesmo, e isso me deixou muito feliz. Tem coisas para ver ainda, tem recalques, tem temas para ver ainda, conteúdos meus para ver ainda, cara, todo mundo tem, todo mundo vai ter. Mas eu acho que efetivamente de tudo que aconteceu, de tudo que eu venho conversando com vocês, trocando papo aqui no Papo Cueca, ou mesmo lá no perfil do Homem Terapia, eu acho que agora efetivamente o primeiro passo foi dado e ele não parou mais. Tanto é que muitas coisas legais acontecerão em 2026. Um projeto que até então seria uma imersão, ele se transformou em algo muito maior em termos de ideia, e agora efetivamente essa ideia está ali no liquidificador, juntando todos os ingredientes e a forma já está sendo untada para que aconteça. Então pode-se dizer que saiu, né, de, de uma ponta muito extremista de tristeza, de ter voltado ali um pouco para o fundo do poço com algumas atitudes, algumas coisas que vieram à tona, mas o importante foi saber efetivamente que aquilo não era meu, apesar de ter me afetado, né? E eu deixei me afetar, por isso que eu caí de novo. Mas entender que aquilo não era meu e devolver para quem que realmente é. E isso foi dando ali a dinâmica de passo a passo, passinho a passinho, de ter chegado nesse final do ano muito ressignificado, num astral melhor, numa calma positiva, numa calma que talvez eu nunca tenha vivido
muito dentro da minha existência aqui como pessoa nessa passagem misteriosa da vida. Mas valeu muito a pena tudo isso e eu falo para vocês que vale muito a pena quando a gente reverte e converte as nossas ações em coisas positivas. E é isso. Então, assim, eu faço um resumo muito grande e aí eu vou transmitir algumas coisas que a gente vai conversar bastante ao longo do tempo, principalmente lá no Homem Terapia, né? Eu convido vocês a seguir lá. E antes que eu esqueça, né? Passou por aqui, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe. Ajude a crescer o canal aqui. Estamos aqui num papo mais, uma vibe mais tranquila, um papo mais suave, uma cadência de voz minha também mais tranquila, porque é tempo de calmaria, é tempo de festas. Daqui a pouco eu também vou estar viajando com os meus filhos para curtir o Natal. E vai ser muito bacana. Então, passou por aqui? Se inscreva, compartilhe, ative o sininho. E muita coisa que eu vou conversar com vocês ao longo do próximo ano aqui no Papo Cueca, como eu falei no Homem Terapia, é a nossa volta à nossa identidade. Quem somos nós realmente? O que a gente quer de deixar de legado, primeiro para nós mesmos, né? E aí a pergunta inicial é justamente quem somos nós, homens, nessa sociedade atual? O que nós vamos deixar de legado, né? Para nós. Qual será o nosso legado? O que nossos filhos receberão da gente sem ser bens? O que nossos filhos receberão da gente quando a gente partir desse, como diriam os cowboys texanos, nesse vale de lágrimas? Quem seremos nós na fotografia? Se é que essa fotografia vai existir? Que contribuições a gente deixou para a nossa vida? Que contribuições nós deixamos para a sociedade? O que nós fizemos para a sociedade? Dificilmente a gente não para raciocinar dessa forma, né? A gente pensa na gente, o que nós queremos fazer, como alcançar isso ou não alcançar, esperar que as coisas aconteçam por si só, né? Como muita gente acontece. E respondendo tudo isso de forma bem gradativa é trazer, tá, eu quero ser tudo isso, eu quero deixar tudo isso, mas ao mesmo tempo, por que eu não consigo? E aí vai entrar o primeiro tema do primeiro podcast de 2026, que é a gente olhar a nossa criança interna, entender o que são traumas, o que os traumas influenciam no nosso crescimento como pessoa e o quanto que eles moldam e embalam esse adulto que a gente se torna. Um adulto, entre aspas, porque a gente, muitas vezes, nós envelhecemos, né? Quase todos nós, se nós formos vermos clinicamente, psicanaliticamente, eu inventei a palavra agora, enfim. Nós somos crianças em corpos de adulto, porque nós somos birrentos, nós somos encrenqueiros, né? Nós somos imediatistas e o adulto não é nada disso, né? O adulto não é nada disso. Então, assim, a primeira provocação do ano é, cara, quem é você? De verdade. Quem é você nessa fila do pão da condição de vida? O que você está deixando de legado para os seus filhos, para os seus parentes, para quem quer que seja? Quem é você? Qual é o seu legado? O que você está deixando de contribuição para o mundo? Ah, eu não sou ninguém para deixar uma contribuição no mundo, nós somos. Não pense que o mundo escolhe pequenos notáveis para que sejam aquelas figurinhas carimbadas, pouquíssimas, no meio de bilhões que se sobressaem. Todos nós nascemos com as mesmas condições. E eu não estou falando de condição financeira. Lembre-se que Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá não precisaram de dinheiro para fazer o que eles fizeram. Buda não fez o que fez com dinheiro. Jesus não fez o que fez com base no dinheiro. Quando a gente quer, quem quer faz. E consegue.
Então essas provocações que virão ano que vem, elas nasceram muito dessa minha descida de maré baixa, da minha essa saída, né, melhor falando, né, corretamente, saindo dessa maré baixa e começando a trazer a maré cheia de novo, porque a condição de vida é assim, a gente uma hora está numa maré baixa, uma hora está numa maré alta, e o que define isso tudo é a nossa permanência. Então 2026 será um ano muito bom, onde a gente vai falar muito de comportamento, vamos mergulhar fundo mesmo em comportamento. Vamos falar muito de heranças, né? Não heranças materiais, mas heranças invisíveis ou visíveis de comportamentos dos nossos pais, que moldam também a gente. Muitos dos traumas que nós vivemos estão dentro dessas heranças que a gente não acaba não percebendo, né, ao longo da caminhada do nosso desenvolvimento, e a gente não percebe o quanto que isso também impacta para quem é pai no desenvolvimento dos nossos filhos. Nós somos cópias exatas dos nossos pais, cópias mescladas, cópias unilaterais, depende do nosso histórico de vida. E a gente acaba sendo também esse espelhinho para os nossos filhos. E todo esse rolê aí de 2026, ele vai estar embarcado e vai estar sustentado em 4 pilares, que é a nossa condição física, a nossa condição intelectual, a nossa condição emocional e um teminha aí que eu acho que vai pegar muito, que é uma coisa que eu estou ganhando muita propriedade em falar, que é o pilar espiritual. Não vamos entrar em mérito de religião, tá ok? Nós vamos falar muito de espiritualidade, que é uma coisa que está se perdendo, está se confundindo e está sendo usada em prol de manipulações, né? Pessoas que não entenderam o recado real disso e acabam influenciando outras pessoas a seguir um caminho. E aí a gente entra naquela comparativo do copo do vinho, né? A gente é uma taça que, ao invés da gente procurar nos encher, né? Porque só nós podemos nos encher, a gente deixa alguém encher, porque a gente acredita que aquela pessoa tem propriedade para fazer isso, né? Bem-vindo ao mundo dos coaches, salvadores da pátria agora, influenciadores, salvadores. E isso é uma coisa que eu gosto de pensar comigo mesmo, falo para mim mesmo, é uma coisa que eu vou usar muito aqui para frente. Eu não tô aqui para salvar ninguém. Não tô aqui para dar estrada pronta e mapa pronto para ninguém. Eu sou uma vitrine do que eu fui, do que eu sou e do que eu vou ser de comportamento. Eu acho que tenho muitas histórias, muitos conhecimentos, muitas coisas colocadas em prática que pode de alguma forma ressoar com você que está assistindo e falar, putz, cara, eu preciso talvez seguir um caminho meu também para as coisas acontecerem, né? Então, a minha missão efetivamente não é salvar ninguém, não é dar receita de bolo para ninguém, porque quando a gente fala em comportamento masculino, quando a gente fala em questão emocional, cada um tem sua dor. A sua dor tem uma história única e intransferível. Posso dar gatilhos, posso dar recomendações, serão dadas e vocês verão aqui, já viram algumas coisas esse ano e verão aqui também no ano que vem. Mas se você chegar aqui esperando receita de bolo, vir com crítica, você tá no lugar errado, cara. Tá no lugar errado, porque aqui é papo resenha, é papo pra gente colocar realmente os pingos nos is, meter o dedo ali na ferida e no botão para ligar o trem, o negócio acontecer. Então não vai ter mimimi, não vai ter nada, vai ser papo reto mesmo. Alguns vão ouvir, outros não ouvirão, alguns compartilharão e tá tudo bem, o recado ele vai ser dado, mas uma coisa que é importante e que não dá mais para fugir, nós precisamos mudar. E um exemplo muito prático que eu dou quando nós precisamos mudar são as manifestações recentes que vieram das mulheres contra o feminicídio. Entendam uma coisa: violência doméstica sempre existiu. Sempre. Só que há diferenças e nuances do que era antes para o que era agora.
Muitos homens justificavam a violência ao seu poder financeiro, porque há 30, 40 anos atrás, pouquíssimas mulheres trabalhavam. Ou seja, o homem já era bruto e usava do seu poder financeiro para fazer o que queria fazer. A mulher não podia se separar porque ela ia ser mal vista, julgada e apedrejada por uma separação, e ela tinha que engolir essa submissão financeira e essa submissão física. Arthur, mas como é que as coisas não mudaram? Não mudaram. A diferença é que hoje a mulher não se cala e o homem continua fazendo o que faz, agora por motivos diferentes. Porque ele está, de forma inconsciente, sendo cobrado e percebendo que o seu espaço como homem na sociedade agora já recebeu a última pá de cal. O homem ainda acha que comanda a sociedade, comanda o homem com o mundo com os mesmos pensamentos retrógrados de 3, 4 mil anos atrás. Não permitindo ainda que mulheres se desenvolvam e se deixem ser notórias na profissão, na política, no que quer que seja. Você liga a televisão, você vê o rádio, você vê pouquíssimas notáveis mulheres, né? É difícil. Porque homem ainda acha que é o centro do universo. O homem-centrismo. E para aqueles que estão emocionalmente ainda voltando para a Era das Cavernas, porque é isso que está acontecendo, a gente parece que não saiu da Era das Cavernas, está transformando a violência agora como justificativa de reocupar um espaço que já foi perdido há muito tempo. E continua errado do mesmo jeito. A diferença hoje, gente, é que as mulheres estão cagando e andando porque as pessoas vão. E elas têm as dores delas com as pessoas que vão ver o que elas estão fazendo. Elas estão cagando e andando se elas vão serem julgadas por divórcio. Elas estão cagando e andando se o que ela está fazendo vai prejudicar o cara. Meu, elas estão totalmente certas. Nós continuamos sendo, na grande maioria, um nicho de macho escroto. E a gente vai entrar em 2026, as coisas parecem que não evoluem, né? Em contrapartida, existem homens bons, existem, que estão sofrendo a sombra dessa involução que a gente está vivendo de algumas pessoas na questão emocional. O mundo avança tecnologicamente muito rápido, mas nós, como homens, estamos voltando a pegar o tacape na mão e achando que a força bruta vai resolver muita coisa. Porque até os homens que estão lá em cima com a caneta na mão usam da força bruta para resolver os seus problemas. Porque o ego do cara parece que eles querem comparar com o tamanho do pênis muitas vezes, né? E às vezes o pênis não é tão grande assim para deixar o ego florescer tanto. Então, o ano de 2026 será assim. E eu me sinto muito à vontade de falar disso, porque graças a Deus a violência nunca pertenceu a mim. Mas eu já vi homens, né, interferirem diretamente na minha família, diretamente na minha vida, por falta de respeito, por falta de maturidade, por querer achar que a sua necessidade pessoal e a sua influência para ganhar as pessoas é mais importante. Afinal de contas, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Para que eu vou pegar uma mulher solteira se eu posso chavecar uma casada? E vice-versa, né, mulheres? Para que eu vou chegar num cara bom se eu posso pegar um casado? Muito da história prova que o povo não era monogâmico, mas e a monogamia ela foi implementada por interesses pessoais historicamente ligados à igreja. A gente pesquisa muitas culturas aí antigamente e as culturas elas são poligâmicas. Mas diante de uma convenção social respeitosa, sendo vista por essa forma,
Nós vivemos numa sociedade monogâmica com compromisso zero hoje em dia. Compromisso zero com responsabilidade emocional, compromisso zero com qualquer tipo de responsabilidade afetiva, começando por nós mesmos. Nós, homens, somos os que menos temos responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva com nós mesmos. Então, como a gente vai dar a responsabilidade emocional afetiva para alguém, sendo que nós não temos isso com nós mesmos? Nós achamos que somos os picas grossas da galáxia e segue o jogo. E entender tudo isso e falar isso tudo, gente, não pensem que eu virei Buda, não pensem que eu tô num degrau acima, e eu tô num degrau acima de questão emocional, mas eu já tive muito do lado controlador da história, meu histórico de controle por ser obrigado a tomar decisões por tudo, e as pessoas, pela preguiça e a falta de coragem de estarem junto para tomar decisão, jogavam a decisão no meu colo e depois me culpavam como controlador abusivo, o monstro. Esses rótulos que vão colando na gente, que vão criando os mesmos traumas que colocaram na gente quando criança e fizeram a gente chegar onde a gente chegou, e com ressalvas, tá? Por escolha nossa. Por mais que tudo tenha acontecido do jeito que aconteceu, os traumas terem sido causados por fatores externos, manter a ferida aberta e repetir a dor ainda é uma opção individual. Individual. Cada um tem o poder do livre-arbítrio para falar: eu não quero mais isso. Ao mesmo tempo que eu recebo depoimentos conversando com as pessoas que os homens claramente falam que assim: eu não vou mudar. Homens que vivem com mulheres, que não têm responsabilidade em pagar uma conta, se sentem no direito, né, de ter o seu espaço, de ter o seu momento sem responsabilidade. Esses dias eu fui no mercado, sem brincadeira, gente. A mulher estava com uma mochila nas costas, uma criança no colo, uma sacola gigante de mercado e o cara atrás dela, que era o pai, no celular. Eu pergunto para vocês, que tipo de cara é esse? Ele não é o único, existem vários, milhares, milhões, que acham que estão casados com a mamãe. Isso também é um recado que eu vou dar muito ano que vem, porque a gente vai conversar isso. Vocês, mamães, que foram abandonadas, que estão separadas por N motivos, não façam tudo pelos seus filhos, porque eles vão se tornar bananas dependentes. Eu sei que é difícil uma mãe educar um homem. Eu não estou falando que não há capacidade para isso. Mas é desafiador fazer um homem ser um homem, quando quem cria tem trauma pelo homem que foi embora, pelo homem que deixou, pelo homem filha da puta que não cumpre com as responsabilidades. É desafiador. Eu entendo isso muito. E eu não sou, e eu faço diferente, hein? Mas eu entendo, de certa forma. Então, prestem atenção na criação dos seus filhos. Achem figuras masculinas que talvez não estejam dentro da casa de vocês, mas que mostrem para vocês caminhos que façam com que essas crianças criem responsabilidade. Não virem um encostado no celular enquanto a mulher da frente carrega o peso do mundo nas costas. Faça o livro da vida dos filhos de vocês terem conteúdo, não só capa. Mas entendam que vocês não fazem parte da escrita desse livro. E é isso que 2026 vai prometer. Muito papo cueca mesmo, profissionais capacitados. Eu estou montando um negócio que, assim, vai mexer muito com tudo isso e cagando e andando com a modéstia, porque a capacidade que eu tenho, e eu quero muito mergulhar nesse mundo para que mais pessoas me ouçam, mais pessoas ouçam os profissionais, as pessoas como eu,
Eu sou um profissional de TI, eu não sou terapeuta, apesar de estudar. Eu não sou filósofo, apesar de estudar. Né? Eu não sou eu sou espiritualizado, mas eu estudo teologias para conhecer a história, conhecer as culturas, conhecer os padrões, dividir isso com vocês e trazer um pouco de antropologia, de sociologia, que a gente é um saco de bosta há muito tempo, achando que o poder está nas nossas mãos pela fraqueza da mulher que nos acompanha. Então, de tudo isso que eu passei, da tristeza do começo do ano, a essa reversão de ânimo, né? Essa coisa fechou muitas feridas. Fecharam todas? Talvez não. Talvez eu parta desse mundo cruel, que esse mundo cruel é o meu mundo, não o mundo ao meu redor. Ainda com muitas coisas a cicatrizarem, mas eu saio de uma forma muito mais positiva, uma reflexão muito mais satisfeito com tudo que aconteceu, satisfeito por onde eu cheguei, satisfeito por ter vencido é, a desistência em muitos momentos, e não só a desistência de projetos, desistência de trabalhos, desistência, mas desistência da minha vida. Isso eu falo hoje com total tranquilidade, com total respeito por mim mesmo. E principalmente além do respeito por mim mesmo, respeito transbordar e respeito aos meus filhos, que merecem ter o pai presente. Vencer a desistência da vida é uma tarefa muito grande, que poucos, infelizmente, poucos conseguem. Cada dia que passa, o número de suicídios aumentam. E esse número entre nós, homens, é muito grande. É uma coisa que eu sempre vou estar falando aqui. É uma coisa que a Nina também, quando estava aqui, falava muito, e é preocupante. E falar sobre isso de modo aberto, de modo claro, que te toque, que te mexa com essa porra dessa consciência que você ainda não teima em resistir, é importante. Eu quero ser, de modo bem comparativo, o proctologista de vocês ano que vem. Vamos meter o dedo no rabo para ver se as coisas acontecem. E ao contrário do proctologista, a gente vai achar muita doença aí nessa dedada aí. Doenças emocionais, travadas, escondidas, caladas, abafadas, né? Trancafiadas. Para que a gente possa ter um diálogo legal. Hoje foi um papo cabeça, eu não me preocupei com o roteiro, eu não me preocupei com consequência, eu acho que eu deixei as coisas fluírem do jeito que precisavam ser. O que veio na cabeça eu falei, o que eu queria já divulgar de um pouquinho de coisas para o ano que vem já está divulgado. E eu acredito muito, muito. Esse ano foi não só para mim, mas um ano global, geral, que trouxe muito a chama da mudança. Mas entendam também que a mudança, ela tem dois lados. Ela tem um lado evolutivo e um lado que involui. Muita gente criou muita capinha bonita de livro, mas continua evoluindo. E isso é o mais preocupante, porque essas pessoas é que se acham com a propriedade de olhar para você e falar que ela tem o caminho para te salvar de um trem que só você pode entrar, deixar, seguir e descer no lugar certo. É importante a gente aprender a discernir quem realmente dá a mão e quem realmente quer invadir o seu caminho. E com isso eu quero deixar um grande abraço para vocês. Provavelmente o próximo episódio, que vai ser um extrinha aqui, não saia antes do Natal. Deva sair ali pelo dia 27, 28. Eu vou soltar no final de semana. Quero desejar para todo mundo, de coração, um Feliz Natal para vocês, família. Eu não faço esse conteúdo aqui pensando em seguidores, tanto é que
Eu peço para curtir porque eu tenho clareza de que o que eu falo aqui uma hora vai tocar bacana com um monte de gente que está procurando falar, os caras que estão procurando falar, os caras que querem ser ouvidos, estão gritando por reconhecimento. Porque não pensem também que mulher, quando se expõe também, é a santinha do altar. Muitas vezes, a vítima, ela é a pessoa mais manipuladora para se sair bem durante uma plateia. Vai por mim que eu conheço muito bem essa história. Já fui vítima e já fui vítima de vítima. Porque a gente é assim, a gente olha pra gente em primeiro lugar, né? E como eu sempre falo, é tudo sobre nós. Quando a gente entende que é tudo sobre nós, as coisas começam a mudar um pouquinho. Por mais que a gente esteja nesse processo de mudança, nessa estrada de pregos que a gente tem que pisar, até que ele acaba. A gente fala, puta merda, não precisava ter sido com dor. Mas talvez é o único jeito que a gente saiba ainda. Mas que esse caminho é curto. É curto? É curto. A distância da dor é você que determina. A nossa estrada é uma linha reta. A gente que faz muita curva. De novo, eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, um próspero Ano Novo. Deem de presente para mim aqui, vai. Deixem seu like, se inscrevam aqui. Vamos botar um pouquinho mais de ânimo nos nossos próximos episódios. Vai vir muito papo cabeça, muito papo legal, muita risada. Mas entendo que serão muitos papos que vão tocar. E eu espero que realmente, cara, você que esteja aí, você interaja, converse com a gente, converse aqui comigo, deixe suas mensagens. Você que também é mulher que acompanha muito, tem um público feminino aqui no Papo Cueca e no Homem Terapia é imensamente maior do que o público masculino. E eu sei que eles têm resistência, mulherada, vai por mim. Eu sei que tem resistência, mas não desistam, não. Desde que ainda haja o respeito, não desistam. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o conteúdo com a galera. Eu tenho certeza que eles gostarão. Uma boa noite para vocês. Hoje é terça, dia 16 de dezembro, já um pouquinho aí, passado das 20 horas, quase 21 horas. E imagine all the people living for today. Não tem verso mais bonito do que olhar as pessoas vivendo o agora. Acho que é o que a gente mais precisa, é viver esse agora. Um beijo do fofo.